Olá, queridos, queridas, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. A gente veio aqui, nesse instante, fazer esse vídeo exatamente para suprir uma demanda, uma procura. Nós tivemos na nossa última classe de escola dominical, domingo passado agora, um estudo sobre o Apocalipse. E algumas pessoas não puderam participar exatamente porque estavam servindo em outras áreas da igreja, outras pessoas com comorbidades de saúde não puderam comparecer e o assunto repercutiu bastante, né? Algumas pessoas, pastor, por que o senhor não faz o vídeo? Por que o senhor... Nós não transmitimos, né? Acabamos não transmitindo, mas algumas pessoas, pastor, faz um vídeo, faz um áudio, alguma coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para atender aí a essa demanda, atender a esse pedido, para que as pessoas possam estar a par daquilo que a gente então ensinou no último domingo. Queridos, não é só para aqueles que pediram, mas é claro, é para você que está chegando aqui no canal, para você que já é inscrito ou que chegou aqui e ainda não é inscrito, mas vai se inscrever. Então, deixe o seu like, compartilhe, quem sabe, esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ter um esclarecimento maior acerca do tema. Com certeza o tema é polêmico, né? Apocalipse, falar de Apocalipse não é fácil para nenhum teólogo, até porque o livro do Apocalipse ele é muito obscuro, ele tem uma linguagem muito metafórica, muito cheia de carregada, né, de simbolismos. Então, qualquer convicção absoluta tirada acerca do livro pode nos dar o risco de estarmos errados. E por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia desse vídeo não é atacar ou contra-atacar nenhuma outra linha que crê diferente daquilo que vai ser falado aqui. E o que às vezes entristece a gente no meio do povo de Deus é isso, porque digamos que se eu sou pré-tribulacionista, eu vou usar todo o meu argumento para atacar aqueles que não são ou não pensam como eu. Não é para isso que as linhas teológicas existem. As linhas teológicas existem porque a Bíblia dá margem para elas existirem. Então, da mesma forma que o pré-tribulacionista crê da forma que crê, é porque ele encontra na Bíblia subsídios teológicos para acreditar daquela forma. Da mesma forma, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, conseguem encontrar nos textos sagrados bases bíblicas para sustentarem aquilo que acreditam. O grande erro nosso, eu vou dizer como cristãos, é quando a gente usa aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente interpretou para alfinetar, para atacar e até para causar separações entre nós. Então, a ideia nunca foi essa, não deve ser essa. Se a igreja que você serve, se a liderança que você serve faz isso, usa as suas teses teológicas para atacar outras igrejas, outras denominações, cuidado com essa ideia. Não é essa, não pode ser essa a motivação de estudarmos a palavra de Deus. Então, com base nisso, eu quero já deixar claro que a nossa ideia aqui não é atacar ninguém, é trazer pontos esclarecedores para que tanto você que é membro da nossa igreja, quanto você que faz parte do nosso canal e que está assistindo esse vídeo, possa refletir acerca de algumas linhas teológicas e tirar suas próprias conclusões e então, segundo aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, você tomar como base para a sua fé. Antes de entrar no tema, propriamente dito, eu queria trazer apenas algumas curiosidades acerca do livro do Apocalipse. Eu vou apresentar aí na tela para ficar mais fácil para você. A primeira curiosidade é que o livro foi escrito entre os anos de 54 até o ano de 68. Então fica dentro dessa faixa aí do ano Domini, né, depois de Cristo. Foi mais ou menos ali, né, no finalzinho do reinado de Nero, né, do Império de Nero. No governo ali já quase terminando, então foi mais ou menos nesse período que o livro do Apocalipse foi escrito, né, pelo apóstolo João. O livro do Apocalipse ele tinha
endereço, ele tinha um destinatário. Ele é escrito especificamente para as 7 igrejas da Ásia. Então, embora o livro tenha sido escrito para as 7 igrejas da Ásia, por ele ser canônico, ele também tem muito a acrescentar para os nossos dias hoje. Tá bom, queridos? Outra coisa interessante é que o livro do Apocalipse é o livro da Bíblia mais difícil de se explicar. Claro que não é o único. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de falar sobre o Gênesis, nós temos dificuldades muitas vezes de entrar em alguns assuntos ali de Daniel, e sempre que essas dificuldades surgem, são dificuldades linkadas a linguagens metafóricas, simbólicas ou proféticas, né? Então, mas de todos os livros que, dentre outros tantos difíceis que nós temos, com certeza, Apocalipse é o livro mais difícil de se explicar. Outra coisa interessante, que fique bem claro para nós aqui, até porque algumas pessoas não sabem disso, então vale a pena citar, é que o livro do Apocalipse ele não é puramente escatológico. Tem muita coisa que na época de Jesus, na época dos apóstolos, era escatológico porque ainda não tinha acontecido, e está relatado no livro do Apocalipse, mas acabou se tornando histórico porque já aconteceu. Então, queridos, entendam isso, o livro de Apocalipse, ele tem muita coisa ali inserida, escrita, registrada, que já se foi, já aconteceu. Não vai se repetir, é fato histórico. Então, claro, nós temos muita coisa que também ainda não aconteceu e para nós ainda é escatológico. Ok? Uma outra curiosidade é que o livro não é o Apocalipse não é o único livro que contém assuntos escatológicos. O que é escatológico? São assuntos relacionados ao fim dos tempos. É a doutrina do fim dos tempos. Quais são, pastor, os outros livros que também falam sobre escatologia? Nós temos aí os evangelhos. Tem várias partes dos evangelhos que falam sobre o tempo do fim. Nós temos as cartas de Paulo, inclusive nós vamos citar aqui alguns trechos das cartas de Paulo. Nós temos o livro dos Hebreus, né, que fala também de escatologia. O livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias. E nós temos também outros livros, né, que dão alguns trechos escatológicos, ok? Então, o interessante é que, para a gente limitar esse resumo, eu vou focar a nossa atenção, o nosso estudo hoje, a 2 linhas apenas escatológicas que creem nos eventos escatológicos. Nós temos uma linha pré-tribulacionista, e nós temos também uma linha pós-tribulacionista, e entre essas duas nós temos uma linha meso ou mid-tribulacionista. Por que eu não vou falar das 3? Por quê? Primeiro, que a linha mais aceita no Brasil, tá? Eu estou falando a nível de Brasil. No nível de Brasil, a linha mais aceita entre os teólogos e pastores evangélicos é a linha pré-tribulacionista. É a que faz mais sentido, tá bom? Mas nós temos também a linha pós-tribulacionista, que é muito forte, no Brasil também. A linha mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, ela é muito fraca, muito fraca. A ideia, a sustentação, os textos usados, não vou dizer que não tem algum sentido, até tem algum sentido, tá? Mas isso, por ser minoria, a gente não vai tratar acerca dessa linha teológica. Pode ser que numa outra ocasião, num outro estudo, a gente aprofunde um pouco mais sobre essa linha, até para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu queria me deter então a trazer uma panorâmica do que os pré-tribulacionistas creem e uma panorâmica do que os pós-tribulacionistas defendem. Só para fazer um ajuste fino, pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, não. Antes, tribulacionista, tribulação. Então, os que creem que o arrebatamento vai acontecer primeiro são os pré-tribulacionistas, ok? Os que creem que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação são chamados de pós-tribulacionistas. Primeiro vem a tribulação, depois vem o arrebatamento. Então,
Depois dessas curiosidades que a gente tratou aqui, eu queria entrar na primeira sequência de estudos acerca do fim, falando primeiro da linha pré-tribulacionistas, tá bom? Estamos caminhando para o fim, né? A gente não sabe quanto tempo ainda resta, mas é óbvio que talvez o que a gente tem para viver é muito menos do que já se viveu como humanidade, tá? E dentro dessas sequências do fim existe uma ordem. O próximo evento, por exemplo, vamos falar primeiro dos pré-tribulacionistas. O próximo evento a acontecer para os pré-tribulacionistas seria o arrebatamento. Então, toda a expectativa daqueles que são pré-tribulacionistas está no arrebatamento. Nós vivemos, eu estou dizendo nós, me perdoem até por dizer dessa forma, mas é porque eu me declaro como pré-tribulacionista, então vou usar nós nesse sentido. Os que defendem o pré-tribulacionismo estão na iminência da volta de Jesus a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje, pode voltar daqui a 10 minutos. Eu posso estar fazendo esse vídeo e Jesus voltar. Os pré-tribulacionistas creem dessa forma. O próximo evento, depois do arrebatamento, seria a grande tribulação. E aí a grande tribulação será aquele período onde o arrebatamento aconteceu, a noiva está com o seu noivo na festa das bodas, no grande tribunal de Cristo ali no céu, onde Cristo estará distribuindo ali os galardões, as recompensas pelas obras feitas aqui na terra, enfim. E enquanto essa festa das bodas acontece, a grande tribulação está acontecendo aqui na terra, que para os pré-tribulacionistas são 7 anos. Os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio de paz, de aparição do anticristo. Então ele chega nos primeiros 3 anos e meio. Ele chega convencendo a humanidade de acreditar nele como um grande líder mundial. Ele chega fazendo sinais e prodígios, ele chega fazendo maravilhas, e ele conquista a paz mundial. Então os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio são excelentes anos, apesar do arrebatamento ter acontecido. Depois a coisa aperta, porque esse anticristo ele vai se levantar contra a nação de Israel e contra aqueles que possivelmente se converterão e que não subiram no arrebatamento. Então ele se levanta contra a nação de Israel e há uma grande coalizão com outras nações que vão enfrentar, né, se levantar contra a nação de Israel. E aí então vai acontecer o próximo evento, que seria a Batalha do Armagedon. É nessa Batalha do Armagedon que Cristo desce agora, no primeiro momento, a vinda de Cristo para nós, ou para os pré-tribulacionistas, é uma só. Tá? Só que ela acontece, na verdade, em 2 momentos, em 2 eventos. O primeiro evento, quando é o arrebatamento, que não é secreto, claro que todo mundo vai perceber o arrebatamento da igreja, isso será visível, mas no primeiro momento Cristo não pisa nessa terra. Então é uma vinda, sim, é uma vinda para a igreja, onde a sua igreja é arrebatada nos ares. Tá? Depois a gente vai dar um pouco mais de detalhes sobre a questão daqueles que vão ressuscitar, enfim, mas a ideia é essa: Cristo ele vem até as alturas e a igreja sobe em direção a ele, então ele não pisa na terra e a igreja vai para as bodas com ele. No final da grande tribulação acontecerá a batalha do Armagedon, onde Cristo pisará na terra. Aí sim, ele pisa na terra para guerrear contra essas nações e vencê-las. E a igreja desce com ele para governar com ele, porque logo depois da Batalha do Armagedon vem o 4º grande evento, que é o milênio, ok? Esse milênio é um período milenar mesmo, de 1000 anos literais, onde Cristo reinará com a igreja sobre toda a terra, implantando ali seu reino de paz, de prosperidade, né? Então será um reino perfeito, onde Cristo estará pisando na terra e governando entre nós. Logo depois,
No final desse milênio, enquanto o milênio está acontecendo, é bom lembrar que Satanás está preso. Por isso não haverá como haver corrupção, pecado, nada disso. Satanás estará preso e Cristo governando. Após esse milênio acontecer, óbvio que a sequência seria Satanás ser solto, e então, nessa soltura de Satanás, ele seduzir a algumas nações contra Cristo, e aí acontece a batalha de Gog e Magog. Depois da batalha de Gog e Magog, acontece o grande trono branco, que é o juízo final. E por fim, depois do grande trono branco, a gente entra na eternidade, novos céus e nova terra. E aí, quem está com Cristo vai viver eternamente para Ele, e aqueles que não o aceitaram nem antes do arrebatamento e nem depois do arrebatamento serão lançados no lago de fogo eternamente. Agora, a gente vai falar um pouquinho, essa é só uma panorâmica do que crê os pré-tribulacionistas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sequência do fim para os pós-tribulacionistas. Se você olhar, não tem muita diferença, né? Se você olhar aí, a grande tribulação é o próximo evento, tá? Então, mudou a ordem aí, porque o arrebatamento, que para os pré-tribulacionistas seria o próximo evento, ele se tornou o segundo. E não vou entrar no mérito, mas o mesotribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer no meio, né? Nós vamos ter 3 anos e meio de paz, e aí quando começar a apertar, o anticristo começar a apertar a perseguição contra os judeus e a igreja, aí os mesotribulacionistas creem que a igreja vai ser arrebatada. Tá, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu vou entrar na questão do pós-tribulacionista, que crê que o primeiro grande próximo evento é a situação piorar, o anticristo aparecer, se manifestar, e a igreja passar também por um período de perseguição, entrar nesse período de grande tribulação, sofrer, e aí no final dessa grande tribulação, o próximo evento, o segundo evento, seria o arrebatamento. Obviamente que esse arrebatamento para os pós-tribulacionistas, ele é muito rápido. Ele não vai ter aquele intervalo de subir e ficar lá festejando enquanto o pau quebra aqui embaixo. Não, vai ser um encontro de Cristo nas nuvens com a noiva, aquela recepção muito rápida, e logo Cristo desce. Quase que de imediato Cristo desce para a batalha do Armagedon, para vencer ali, né, a grande perseguição contra Israel e contra a igreja, e que já estava acontecendo, e a igreja é arrebatada no final dela, e ali Cristo já implanta o milênio. E depois do milênio já vem o juízo final, e depois do juízo final, a eternidade. Então, não precisa esticar muito o assunto para cada um, porque exatamente faltam detalhes, obviamente a gente não está detalhando, porque senão vai ficar muito longo. Mas a sequência das duas linhas de pensamento são essas, tá, gente? E o que eu falei e quero repetir, não é dizer que quem está certo é o pré-tribulacionista e quem está certo é o pós-tribulacionista. Repetindo que ambos, quem crê em cada linha dessa, encontra subsídios muito fortes na Bíblia, bases bíblicas para acreditar em cada linha dessa. Para mim, tá? Para mim, é a minha opinião, e você não está errado se você pensa diferente de mim. Mas para mim, o que faz mais sentido é o pré-tribulacionismo, tá bom? Por quê? Vamos lá, vamos pensar, vamos ver o que a Bíblia fala sobre arrebatamento. Eu queria ler com vocês o texto que se encontra na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Lá diz assim: Dizimo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos
os que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que os que dormem, os que morrem, os que estão mortos, vão ser alcançados primeiro. De que forma ele fala isso? Vamos lá ao verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, veja bem que ele está falando de mortos, não são todos os mortos. Não é toda a humanidade que já morreu até o dia de hoje. Não, são os mortos em Cristo. Ou seja, ele está falando daqueles que morreram no período em que Cristo veio, inaugurou a igreja e partiram acreditando nele, partiram confessando ele como Salvador. E então, esses sim, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, está claro aqui que vai acontecer dois fenômenos ao mesmo tempo, quando o arrebatamento acontecer. A gente foca muito no arrebatamento, e o arrebatamento ele está conectado aos que estão vivos, tá? E aos que não foram arrebatados. Porque nós temos pessoas na Bíblia que já foram arrebatadas. Você vai lembrar de Elias, você vai lembrar possivelmente de Moisés, porque o corpo de Moisés não foi encontrado. Você vai lembrar talvez de, deixa eu ver mais quem, me ajudem aí. Elias, Enoque foi arrebatado. Então, algumas pessoas que já foram arrebatadas não vão passar por esse arrebatamento e nem pela ressurreição. Porque a ressurreição está muito clara ali, muito claro ali no texto de Tessalonicenses, que ela vai acontecer só para aqueles que morreram em Cristo, que conheceram Jesus ou no tempo que conviveram com ele, ou pós a subida dele, o arrebatamento dele, porque Cristo também foi arrebatado, Cristo foi assunto aos céus, né? Então, as pessoas que conheceram Jesus, depois que ele inaugurou a graça, que ele inaugurou o novo e vivo caminho, essas pessoas vão ressuscitar. Então, existe uma sequência, primeiro eles ressuscitarão. Não me pergunte como, isso é um grande mistério, mas a Bíblia diz, dá detalhes de que pessoas que foram degoladas, decapitadas, que hoje nem o DNA delas existe mais, Deus vai trazer o corpo dessas pessoas de volta. Até porque a gente não crê, eu acho que dificilmente uma linha teológica cristã crê na aniquilação da alma. A alma ela não é aniquilada, ela continua existindo em algum lugar. Essas almas estão em descanso e as que partiram em Cristo estão em descanso. Então, no momento em que a grande trombeta soar, que o arrebatamento estiver para acontecer, esses mortos, de uma forma muito sobrenatural, eu não vejo dificuldade para que Deus faça isso, porque para aquele que criou o homem a partir do pó, da argila, fez o homem e soprou nele o fôlego de vida, não há dificuldade nenhuma em Deus, então, trazer um novo corpo para aqueles que ressuscitarão. Como é que eu imagino isso? Aí já é uma conjectura minha. Como é que eu imagino que isso vai acontecer? Porque nós temos, por exemplo, pessoas que foram soterradas por vulcões, pessoas que foram soterradas. Interessante, lembrei de uma coisa. A Ponte Rio-Niterói, por exemplo, dizem que na construção da Ponte Rio-Niterói, muitas pessoas foram soterradas pelo concreto que naquela época era colocado ali na construção da ponte. Então, obviamente que esses corpos já se desfizeram, já se pulverizaram, já não existem mais. Mas eu creio então que pelo poder soberano de Deus, ele no estalar de dedos, Deus ele pode fazer isso, ele vai então criar um novo corpo para essas pessoas, para todas essas almas que morreram em Cristo. E elas vão surgir. A gente eu não consigo imaginar a aparição dessas pessoas como The Walking Dead, onde as pessoas estão ali se levantando do túmulo ou brotando da terra. Eu não vejo dessa forma, eu vejo algo mais sobrenatural, algo que vai acontecer como aparições. As pessoas que morreram vão ressuscitar e elas vão aparecer ali, aqui, lá, vão surgir. E no surgimento dessas pessoas, com um novo corpo, elas então
nós que estamos vivos e elas que apareceram agora ressuscitadas, juntamente nós seremos transformados num piscar de olhos. Então nós não vamos ser arrebatados num piscar de olhos. A Bíblia fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Isso também precisa ficar muito claro, né? O arrebatamento talvez vai ser um pouco mais lento do que a transformação do corpo. Por que que eu digo isso? Porque todos que foram arrebatados, com exceção de Moisés, que supostamente foi arrebatado, não foram vistos. Moisés não foi visto. Mas todos que foram arrebatados foram vistos. Elias, quando ele está sendo arrebatado, Eliseu vê ele sendo arrebatado. Então não é algo que acontece assim, no piscar de olhos. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, os discípulos olharam, viram, estavam ali contemplando ele sendo elevado, até que a uma certa altura a nuvem o cobriu e ele não foi mais visto. Então todos que foram arrebatados de forma visível e podendo ser acompanhado a olho nu. Então, o que vai acontecer no abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, vai ser a transformação daqueles que estiverem vivos. E por isso eu creio que a aparição dos que ressuscitarão primeiro também vai ser muito rápida. Então, aparecem os que ressuscitam, nós somos transformados num piscar de olhos, e agora sim, juntamente com eles, nós seremos arrebatados ao céu. Agora eu queria então entrar num outro texto que fala sobre o arrebatamento, e muito interessante, olha esse texto aqui, ó. Sobre o arrebatamento. 1 Coríntios 15, versículo 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Obviamente que a palavra está como dormir, mas é morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, foi aquilo que eu acabei de explicar, mais ou menos isso que a gente crê, que os que acreditam no arrebatamento creem que vai acontecer. Agora, um fato que eu preciso ressaltar também é que tanto pré-tribulacionista quanto mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista, me perdoe se eu estiver falando errado, mas cada um fala de um jeito, e os pós-tribulacionistas, todos creem no arrebatamento. Então, o arrebatamento é um fato consumado, vai acontecer. Quando? Aí ficam essas linhas teológicas defendendo o momento de cada um. Um crê que vai ser antes da tribulação, outro crê que vai ser no meio, outro crê que vai ser depois, mas ninguém discute isso. O arrebatamento é algo que é fator decidido, vai acontecer. Tá? Milênio já tem linhas que acreditam que já está acontecendo, desde quando Cristo foi assunto aos céus, ele está com o seu reino acontecendo através da igreja. Outros creem que o milênio vai acontecer, mas não vai ser 1000 anos, vai ser um período que dizem que os 1000 anos são só números simbólicos, não serão 1000 anos literais, mas os pré-tribulacionistas creem que será de fato 1000 anos literais. Tá? Volto a dizer, cada um que defende o seu pensamento tem base bíblica para defendê-lo, e aí você vê o que faz mais sentido para você, tá bom? Para os pré-tribulacionistas, eu também gostaria de ressaltar, por isso essa ideia do subir, né, e do tempo de enquanto acontece a tribulação aqui na terra, eles estão na glória ali com Cristo, nas bodas, exatamente por causa da figura que o pré-tribulacionista associa ao arrebatamento. Para o pré-tribulacionista, o arrebatamento evoca a figura do casamento na época de Jesus, o casamento dos judeus. E como é que isso acontecia? É interessante porque o casamento judeu
O noivo, ele se preparava toda, a noiva também se adornava toda, ambos ficavam gloriosos, né? Só que o noivo, ele saía de casa e ele ia ao encontro da casa da noiva. Mas ele não chegava na casa, ele parava no meio do caminho. E a noiva também, toda adornada, preparada, ela saía de sua casa e ia ao encontro do noivo, encontrá-lo no meio do caminho. Quando os dois se encontravam, eles iam então agora para a casa do noivo e ficavam lá por 7 dias celebrando aquele momento. Então, o pré-tribulacionista crê no arrebatamento, associa ao arrebatamento essa festa das bodas, da noiva com o noivo, que ele sai de sua casa ao encontro da noiva, e a noiva sai também de sua casa ao encontro do noivo, e eles se encontram nos ares e vão para a casa do noivo celebrar ali o que para o judeu era 7 dias, para nós 7 anos, que correspondem aí ao período de grande tribulação. Uma coisa meio que encaixa com a outra, né? Mas enfim, e para os pós-tribulacionistas já é diferente. Os pós-tribulacionistas, eles associam ao arrebatamento a figura de um grande general, que é recepcionado por sua grande comitiva, né? O pós-tribulacionista crê que no meio daquela batalha ali, onde eles vão estar resistindo, vão estar lutando, né, porque eles vão passar pela grande tribulação, então eles vão estar ali fazendo uso de armas também, vão se tornar guerrilheiros, guerreiros, vão para cima, não vão se entregar, não vão negar Jesus e vão para cima mesmo. E de repente aquela grande comitiva que está na batalha aqui na terra, naquela luta ferrenha, vê o seu rei chegando, vê o seu governo chegando, e ele é recepcionado então por sua grande comitiva. Já uma coisa que aí eu acho interessante ressaltar aonde para mim, obviamente que pode ser diferente para você, tá? Mas sobre essas associações, né, que o pré associa a volta, o arrebatamento com a bodas, e o pós-tribulacionista associa o arrebatamento, a volta de Cristo, com a figura de um grande general sendo recebido pela sua grande comitiva. Isso eu respeito, e nós temos que respeitar o que cada um pensa acerca disso. Agora, o que talvez é mais convincente para mim, o que faz mais sentido para mim, por ser alguém que crê no pré-tribulacionismo, o que os pré-tribulacionistas acreditam dá mais respaldo para o fator surpresa. Eu queria até colocar o slide aí para você. A forma como nós esperamos a iminente volta de Cristo, a iminência do arrebatamento, faz mais sentido e tem mais respaldo bíblico para um fator que é o fator surpresa. E por que a gente diz isso? Porque, na verdade, a volta de Jesus acontecerá quando ninguém espera por ela. É o chamado fator surpresa, né? Ali nas parábolas de Jesus, ele vai dar a entender que se alguém soubesse quando o ladrão viria para assaltar a sua casa, o que esse dono da casa faria? Obviamente que estaria ali preparado, né, com a arma já, ou sairia de casa, deixaria a casa vazia, ou atacaria, estaria já de tocaia para pegar o ladrão e não deixar a sua casa ser assaltada, correto? Então, mas não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que ele vem como um ladrão. Ele vem no momento e hora que ninguém sabe. Existe um fator surpresa. E crer da forma como os pré-tribulacionistas creem sustenta mais esse fator surpresa. Por que eu digo isso? Porque para os pós-tribulacionistas, hoje, por exemplo, Jesus não tem como voltar. Pensa comigo. Jesus não tem como voltar hoje. Por quê? Primeiro, para Jesus voltar, o anticristo já tem que estar manifestado. Depois que o anticristo se manifesta, ele vai se assentar no templo de Deus. A gente sabe que o templo de Deus é em Jerusalém. Então,
ainda não tem sinais de que esse templo está sendo construído. Existe, claro, uma vontade, existe um desejo de reconstruir o templo de Jerusalém, existe, mas ainda sem sombra de dúvida, de que ainda não começou. Pode ser que um dia comecem a construção desse templo. Então, olha quanta coisa dá para calcular. Bom, o anticristo ainda não foi manifestado, eu não vou dizer o sistema dele já está aí, desde muitos anos. Né? Muito pior, talvez, do que a cereja do bolo, que é o anticristo aparecer de forma manifestada, visível e declarada. Pior do que isso é o caminho que vem preparando para ele chegar, que é o sistema do anticristo, né? Onde vários homens em toda a história foram usados pelo diabo para tentar minar o governo de Cristo na terra. Então, o sistema do anticristo está aqui, há milênios. Mas o anticristo ainda não apareceu. Há especulações de que seria seria isso, seria aquele. Não, tudo especulativo. A gente não sabe quem é o anticristo, porque na hora que ele chegar vai ser muito claro que é ele, mas ao mesmo tempo não vai ser tão fácil perceber que é ele, porque ele vai conquistar muita gente. Ele vai enganar muita gente. Ele vai ser confundido como um Deus. Ele vai ser confundido como o próprio Cristo. Então, olha que interessante. Primeiro, o anticristo precisa aparecer. O templo de Jerusalém precisa ser construído, porque ele vai se assentar no templo, vai exigir adoração. E aí é quando ele começar a exigir adoração que Israel não vai aceitar adorá-lo, que aqueles que não negam a Cristo também não vão querer adorá-lo, e aí vai começar a perseguição. Mas olha que interessante, quando você é pós, esse fator surpresa não existe. Por quê? Manifestou-se o anticristo, basta você contar o quê? 7 anos. Em 7 anos, Jesus volta para a batalha do Armagedon, segundo o pós-tribulacionista. Então, fica muito fácil de calcular a volta de Jesus nesse aspecto. Obviamente que a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar para o anticristo surgir e aparecer. Então, esse fator surpresa me deixa preocupado em relação à visão pós-tribulacionista. Mas eu não vou aprofundar, mas se você conversar com um pós-tribulacionista, ele vai conseguir te explicar muito melhor do que eu acerca desse fator surpresa. Mas eles sabem que esse fator surpresa realmente não vai existir, não tem como existir. Fica mais fácil, de verdade, eles também concordam com isso, de calcular a volta do Cristo ou o arrebatamento da igreja. Já como pré-tribulacionista, isso não tem como ser calculado. Não há possibilidade de você calcular isso. O pré-tribulacionista, ele vive o dia de hoje como se Cristo fosse voltar hoje ainda. O pós-tribulacionista não. Ele acha que ainda vai levar um bom tempo, porque existem algumas coisas que precisam acontecer para Jesus voltar. Tá bom? Então, já estamos caminhando para o fim. Eu queria só encerrar falando sobre a grande tribulação. Nós temos alguns textos, eu só coloquei aqui 2 textos, tá? É o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27, e, no Antigo Testamento, e o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao 21, que vai falar de como será o período da grande tribulação. Com exceção do período que será de paz, pois é a chegada do anticristo, e obviamente vai precisar conquistar as nações mundiais, o governo mundial, e implantar a falsa paz. Então, vai ter um período bem ameno, bem tranquilo. Tá? Mas, quando as coisas apertarem, não tenha dúvida que serão os dias mais terríveis na face da terra. Nesses textos que eu citei para você, a Bíblia diz que haverá terremotos por todo o globo terrestre, terremotos que acontecerão simultaneamente, que abalarão o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a Bíblia chega a dizer que a 1/3 das pessoas morrerá.
Isso significa que hoje, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos no mundo. Vamos botar uma média aí de 7,5 bilhões, tá? Então isso significa que se acontecesse isso hoje, 2 bilhões e meio de pessoas morreriam. Seria um massacre, uma calamidade global. Coisa que nunca se viu na história da humanidade. É o que acontecerá nos dias da grande tribulação. Nós teremos fomes, pandemias, pragas, doenças terríveis. A Bíblia diz que vai ter chuva de pedra e fogo, pedra e saraiva. Então serão dias de grande tribulação, tá? E dito isso, eu quero então dizer para você, não vale a pena, não vale a pena correr o risco, quem sabe, de perder a chance de ser arrebatado com Cristo. Mas aí talvez você vai perguntar para mim assim, tá, mas se você estiver enganado, se o arrebatamento não acontecer e só acontecer depois da grande tribulação. Bom, se o arrebatamento acontecer depois da grande tribulação, se para ter fé que o arrebatamento aconteceria antes, se já é necessário ter fé para subir no arrebatamento, estar firme com o Senhor, estar sentindo-se salvo, com a sua convicção na salvação que Cristo te deu, te presenteou, pela fé. Se já é necessário uma grande fé para você não ser pego de surpresa, mas subir no arrebatamento, para passar pela grande tribulação, você vai ter que ter muito mais fé ainda. Se o arrebatamento não acontecer antes da grande tribulação e os pós-tribulacionistas estiverem certos, meu irmão, se prepare para os piores anos da sua vida. Pessoas que vão desejar a morte e não vão poder usufruir dela, porque a tribulação vai apertar a fé de muita gente, só mesmo uma grande convicção gerada de forma muito, muito profunda fará com que perseveremos até o fim. Então, eu prefiro acreditar na iminência do arrebatamento, ficar firme, esperançoso disso todos os dias. Mas se isso não acontecer, isso não vai abalar a minha fé. Pelo contrário, eu vou ter que intensificar a minha fé para que eu suporte a grande tribulação. É isso. Esse era o tema, né? Esse era o estudo que a gente queria então desenvolver com vocês. Havendo oportunidade, havendo necessidade, a gente pode voltar. Se você quiser, por exemplo, deixar seu comentário aí com alguma questão, eu prometo para você que todas as questões, todas as perguntas, eu vou fazer o possível para responder e deixar a sua dúvida sanada. Só não vou conseguir responder aquilo que de fato não compete a mim ou aquilo que a Bíblia não relata, aquilo que a Bíblia não deixa claro. Tá? Mas no mais, eu espero que você tenha gostado desse estudo, que tenha abençoado a sua vida. Se fez sentido para você pré-tribulacionismo, defenda, acredite. Tá? Se fez sentido para você o pós-tribulacionismo, também defenda, acredite. Só nunca use nenhuma dessas linhas ou ferramentas teológicas para destruir a fé do teu irmão ou combater o teu irmão. Porque, independente de pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, o nosso Deus é um único Deus. É o único Deus que o pré, o meso e o pós creem, acreditam, e é com ele que nós vamos passar a eternidade. Isso ninguém tem dúvida, de que haverá uma eternidade com Deus, viveremos com ele para sempre. Agora, se isso vai acontecer antes ou depois da grande tribulação, não importa. O importante é que você esteja preparado. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que fez sentido para você. Que bom, que Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijo no teu coração.